Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre relacionamento, masculinidade, o papel da mulher e também o papel do homem dentro de um relacionamento. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto, hoje ele, Vitor Esprega, ele que é especialista em relacionamento e olha que ele tem um currículo aí gigante que ele vai estar aqui falando um pouquinho para vocês. Vitor, gratidão por estar aqui no Natcast, por aceitar o nosso convite, por estar trazendo o seu conhecimento aqui e ajudando, né, o público também. Eu que agradeço o convite, Nath. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero que o nosso conteúdo aí contribua bastante para os relacionamentos do pessoal. Ah, com certeza, a gente já estava aqui, né, conversando, já Batendo um fizemos um papo. podcast, né, Vitor? Teve um Vitor, pré-podcast, né? pré-podcast. Fala um pouquinho, conta um pouquinho aí pro pessoal sua especialização, de onde você veio, o porquê hoje que você escolheu, né, trabalhar aí com homens e mulheres, qual é o Legal. seu maior público que você atende? Legal. Eu sou mentor de relacionamentos e masculinidade, sou psicanalista também, pós-graduando em neurociência, né, e psicologia clínica. Atendo bastante homens para aumento de performance, aumento de masculinidade, muitas vezes com problemas nos relacionamentos, né, que se arrependeram de alguma atitude que tiveram no passado, ou às vezes se relacionaram com uma mulher muito controladora, que ele se submetia a ela e agora ele tá resgatando a sua autoconfiança, porque isso acontece muito também nos relacionamentos, né, Nath? A gente Sim. sabe que aí a gente fala muito de relacionamentos tóxicos e às vezes a gente só coloca a mulher ali como tendo passado por um relacionamento tóxico, mas existe o inverso também e é mais comum do que a gente imagina, né? É que os Sim. homens geralmente eles se fecham, eles não falam, né? Porque o homem digere a informação e os problemas dele no silêncio. A mulher digere as informações dela na comunicação. Ou chorando. Ou chorando. O homem, quando chora, é trancado no quarto, É. escondido debaixo da cama, assim, Sim. ó. Então é muito difícil, às vezes, extrair alguma coisa do masculino, né? Eles se fecham muito, guardam muito. Então, atendo muitos desses tipos de homens. Atendo também muitas mulheres que estão, às vezes, com problemas nos relacionamentos ou não conseguindo encontrar um homem masculino de verdade, que tem uma masculinidade saudável e ela está buscando se aprimorar ali para encontrar um homem desse, permitir que um homem desse entre na vida dela, né? Então, eu faço atendimentos aí principalmente focado na parte de relacionamentos e para os homens também o resgate da masculinidade aí, o que eu chamo de domínio da fúria, né? Legal. É importante você falar, né, sobre essa questão do tóxico, que também Sim. os homens passam por isso. O É. porquê que a gente escolheu esse tema? Justamente porque não tem pessoas para falar direto para os homens, né? Como Sim. você falou, você trabalha tanto com os homens como com as mulheres. Já que a gente entrou um pouco nessa questão do tóxico, por que que os homens são muito fechados? Isso já é da natureza do homem? Ou o homem acha que se ele conversar com a parceira ou com alguém, se ele vai ser criticado? Porque hoje existe muita questão do julgamento, que a gente escuta, homem não pode chorar. Realmente, essa frase, o que que você diz sobre ela? Homem não pode chorar, homem pode chorar. Por que que o homem, ele... né, se isola, se fecha, não consegue desabafar, seja com a companheira, ou seja com um amigo, ou até às vezes com um terapeuta, porque é muito difícil o homem procurar ajuda também. O porquê dessa dificuldade? Sim, tem vários fatores, Nath. É até complexo falar, porque quando a gente fala de condição humana, masculina e feminina, a gente está falando de um aspecto espírito-psicofísico. Então você tem aspectos espirituais voltados a esse estado de fechamento, você tem estados psíquicos e você tem estados físicos, né? Então, a mulher, ela geralmente, ela digere a informação na comunicação, porque a comunicação do grego vem de patos, de você transmitir a emoção através da fala, né? E a mulher, ela tem uma tendência a ser mais emocional do que o homem. Então, na hora que ela sente a emoção, naturalmente o escape da emoção é a fala, e a mulher se expressa. O homem, ele tem uma característica mais conhecida como logos, que é a busca por racionalizar o que está acontecendo. A digestão interna, ele busca entender o motivo e compreender, e ele fica ali digerindo, ele entra numa caverna de gelo e ele não se abre, né? Ele tenta ali dentro do problema dele encontrar
a resposta. E muitas vezes não é possível você encontrar a resposta de para onde você foge de um furacão estando dentro dele, né? Às vezes alguém de Sim. fora fala assim, ó, você tá correndo para a direita, mas o furacão tá indo para a direita, né? Então, se às vezes o homem ele não se abre com alguém, ele não busca uma ajuda, ele não conversa com alguém para dar uma direção, ele se perde numa mentalização congelante que faz com que ele fique procrastinando todas as ações. Ele só dá desculpa sobre aquilo que ele tem que fazer e resolver na vida dele. Ele tende a cair em vícios porque ele está reprimindo toda aquela emoção que a mulher tem uma certa facilidade de expressar. E ele reprime, reprime, reprime. Essa emoção, como numa panela de pressão, vai começando a fazer pressão, pressão, pressão. E o escape dele, que é aquilo que a gente chama de válvula de escape, é os vícios. Aí ele acaba caindo no vício na pornografia, ele acaba caindo no vício, às vezes, de traição, do sexo demasiado promíscuo, bebida, drogas, jogo, videogame, né? Então, o homem ele tem essa tendência a viciar mais por causa dessa repressão, dessa pressão que ele recebe interna, que ele não conversa com as pessoas para resolver. E ele tenta digerir sozinho. Então, existe um sofrimento masculino que não é visível aos olhos nus, né? A gente consegue perceber o sofrimento feminino com maior facilidade por causa da facilidade, da intuição feminina de que se expressar ajuda a aliviar a emoção. O homem não tem essa intuição nata. Ele tem que aprender e é um esforço tipo hercúleo assim para ele conseguir se expressar. Por isso que é muito mais comum, se a gente vai ver, por exemplo, clientes de terapeutas, eu tenho vários amigos psicanalistas e psicólogos, alunos psicanalistas e psicólogos, 80, 90% da clientela deles é mulher, né? Você tem ali 10% de homens, 20% de homens, e eu vou te falar, esses 10 ou 20% de homens, ou foi a mulher que chegou e falou assim, não dá mais, ou você faz terapia ou a gente acaba. A mulher bota uma pressão e o homem vai buscar terapia. Ou é filho de uma mãe que tá preocupada com aquele filho e aí o filho vai fazer terapia. Porque a mãe quer que ele faça terapia, né? É muito difícil um homem falar assim, cara, eu preciso de ajuda. É muito difícil. É muito difícil. E aí o que acontece? Homem, geralmente, o recurso da terapia é quando ele tá num estado muito no fundo do poço. Praticamente em depressão. E é mais difícil o homem chegar num estado de depressão. Tá? Se a gente for ver o nível de depressão, de acordo com a OMS, 35% das mulheres têm ou depressão ou ansiedade. Homens é 15%. Caramba. Tá? Por quê? Porque o homem ele aguenta um pouco mais a pressão emocional por questões hormonais, testosterona, ele tem uma serotonina mais alta. A serotonina é um hormônio que fala para o nosso cérebro, ele manda um sinal na circuitaria interna do nosso cérebro que diz assim, eu tenho o necessário para sobreviver, tá? Sim. Então o homem ele produz mais serotonina do que a mulher e naturalmente esse hormônio, de certa forma, é positivo porque o homem fica mais tranquilo, ele não vai tanto atrás das coisas, né? Como às vezes a mulher, que nem a gente estava falando aqui antes de começar o podcast. Nossa, alguém me fala alguma coisa, eu já me empolgo e já quero começar a fazer. Isso, né? É dopamina. A mulher produz mais dopamina do que o homem. Então a mulher tem essa proatividade de fazer multitarefas. Isso é dopamina na veia, né? O homem tem menos dopamina e mais serotonina. Então o homem é mais tranquilão. Por isso que a gente fala assim, o homem amadurece mais tarde. Por quê? Porque a mulher, ela já quer, sair fazendo, ela já quer aprender, ela já tá colocando a dopamina dela em jogo. O homem, até ele perceber que ele precisa começar a se mexer, ele precisa meio que aprender a lidar com essa serotonina que tá dizendo pro cérebro dele, eu tô tranquilo, eu tenho o necessário para sobreviver. Pô, minha mãe faz comida para mim, eu tô estudando, tô tirando nota boa, tô passando na prova, o meu pai trabalha e traz dinheiro para casa, então o homem fica tranquilo. A mulher não, ela já quer tomar a frente, quer começar a fazer as coisas. Então essa é uma tendência, a não ser que a vida exija do homem para que ele mude antes, através do sofrimento, através da dor.
né? Por que só muda através da dor? Eu acho que isso vai de tanto da mulher como do homem. Dos dois. Muitas das pessoas só mudam através da dor. Por que isso? Sim. Existe uma frase que fala assim, a gente muda através da dor ou através do amor, né? A gente Sim. muda pela Isso dor ou é pelo amor. tudo Já ouviu isso, né? É clichê, né? Essa frase tem um erro, que é o ou. A gente aprende pela dor e pelo amor. Nunca por um ou pelo outro. Não tem como, tá? Porque o que acontece? A mudança vem da sabedoria subjetiva experiencial. O que significa isso? Eu preciso passar pela experiência para entender a necessidade de mudança, tá? É aquela velho ditado do tipo assim, você está saindo de casa, você é adolescente e sua mãe vira e fala assim, filha, leva o guarda-chuva porque vai chover. E você olha e toma sol e você fala assim, cara, não vou ficar andando com o guarda-chuva. Mó brega, né? Sim. Você ficar andando com o guarda-chuva. E aí você volta encharcada para casa. E aí você fala assim, putz, é verdade, é melhor eu começar a andar com o guarda-chuva. A sua mãe já passou por isso. Então ela sabe que andar com o guarda-chuva vai evitar com que você se molhe e talvez fique gripada, né? Você, por mais que a sua mãe tente te avisar, você não teve a sabedoria experiencial subjetiva de sair num dia ensolarado, mudar o tempo, tomar chuva e ficar gripada. Então você precisa passar por essa experiência. Essa é a dor. Só que se você passa pela dor e não tem ninguém amoroso que te disse sai com o guarda-chuva, você fica repetindo aquela dor. Tá? Tipo um padrão, né? Tipo um padrão. Você não vai sacar que você precisa sair com o guarda-chuva, mesmo que esteja um dia de sol, porque a previsão do tempo está falando que vai chover. Você precisa de alguém amoroso te dando essa informação. Então a mudança ela acontece primeiro pela dor, eu sinto a dor, eu vejo, na verdade assim, ela acontece primeiro pela semente do amor de alguém que te avisou, ou de algo que você estudou, ou de algo que você ouviu falar de uma pessoa que já passou pela experiência, tá? Quando alguém que já passou pela experiência comunica, isso é o que a gente chama de amor. Ele está sendo compassivo, passando a experiência de dor dele que ele superou para outra pessoa, tá? Então isso é uma semente de amor. A semente de amor ela é plantada. Só que eu não passei pela dor experiencial. Então, eu meio que dou de ombros para aquela informação. Eu falo, puxa, não vai acontecer comigo. Não liga, né? Não, mas só isso aí já passou. Isso é antiquado. Isso não vai acontecer comigo. Ou você simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Que é o que nossas mães falam pra gente, né? Sim. Aí a gente passa pela dor. Na hora que a gente passa pela dor, aquela semente de amor germina. E existe um estado de mudança. Tá? Se a pessoa é teimosa e ela não permite a semente de amor germinar, ela passa por uma dor mais forte, mais profunda na mesma área. Então vamos supor, nesse caso aí que eu fiz como uma alusão da chuva, a mãe falou, sementinha de amor, ele saiu e tomou chuva. Mas não aconteceu nada, não ficou gripado, só voltou tudo molhado. Aí ele não ouve a mãe, não deixa a sementinha de amor germinar. Aí ele sai de novo, aí ele volta gripado. Aí ele não deixa a sementinha de amor germinar. Ele sai de novo, chove de novo e agora ele pega uma pneumonia e ele pode ir para o pronto-socorro, para o hospital e ficar em caso grave. Aí ele permite a sementinha de amor germinar. Entendeu? Então, às vezes, o aprendizado humano, ele vem através desse processo de repetição de dor, mas a mudança acontece por aquela sementinha de amor lá atrás que alguém plantou por já ter passado por essa experiência e estar transmitindo para a próxima geração. Mas não tem como alguém que não passou pela dor aprender direto com a semente do amor. Ela precisa passar pela dor. Por isso que eu falo para muitas mães, muitas vezes, não superproteja o seu filho, porque isso é o pior que você pode fazer para ele. Porque a vida é dura. A vida é exigente, ela é radical. Ela não vem com um aviso claro. É um aviso subjetivo, que geralmente a gente não capta, principalmente o homem que não é intuitivo, tá? O homem é mais racional, a mulher às vezes é mais intuitiva, ela capta no ar. O homem ele é mais racional, aí de repente a vida vem e dá uma porrada. Só que essa criança, esse adolescente, ele sempre foi preparado ou cuidado pela mãe para resolver todos os problemas dele, ele não sabe resolver problemas sozinho. E aí a vida vem e dá uma porrada, ele corre para a mãe. E a mãe agora não pode ir lá e dar uma bronca no chefe dele, porque o chefe dele
gritou com ele no meio da reunião. Como que a mãe vai lá e vai falar assim, você nunca mais grite com meu filho? Com o diretor da escola, ela podia fazer, né? Ah, se o diretor da escola gritar com meu filho, eu tiro ele da escola e põe em outra. Com o chefe não dá pra ela fazer isso. Esse cara tem que aprender a lidar com essa situação sozinha. Isso é o que faz muitas vezes homens ficarem frouxos, tá? E quando eu falo de homens frouxos, não é um nome, um adjetivo pejorativo que eu tô querendo minimizar o homem. É o frouxo de ausência de firmeza, tá? Como um nó que é frouxo, que não é firme, e ele fica frouxo, ele não segura o que ele tem que segurar, tá? Muitas vezes o homem frouxo, ele vem de uma criação de superproteção, geralmente materna, tá? Ou porque ele teve um pai extremamente tóxico. Então, um pai que violentava a mãe, um pai que chegava bêbado em casa, e ele vê aquela toxicidade, e ele atrela a toxicidade ao masculino, e não à psique humana. E aí ele se feminiliza, porque ele acredita que o feminino é melhor do que o masculino. Que é o amor, né? Porque a gente vê Exatamente. o feminino, É tipo assim, simpatia, o acolhimento. Legal. O Vitor, e aí você falando, né? Qual foi a chave que você falou assim, poxa, eu preciso trabalhar com homens e mulheres para ajudar tanto na questão do relacionamento, da masculinidade, da feminilidade também, que depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas qual foi assim a chave que você falou, preciso trabalhar com isso, quero ajudar as pessoas? Vamos lá. Tem uma coisa que eu não falei aqui no início do podcast, eu falei da parte da psicanálise, mentor, né, neurociência, mas antes de tudo isso eu sou teólogo ecumênico, tá? O meu estado de busca de comunhão com Deus e com a verdade é máximo na minha vida, né? Então eu sempre estou buscando a verdade a um nível cada vez mais elevado do que aquele que eu compreendo, né? Então, como o maior filósofo da história falou a frase mais famosa da filosofia da história, que é só sei que nada sei, esse é o meu dítame. Então, por mais que aqui eu fale, às vezes, com propriedade, na hora que eu estou estudando, essa propriedade, ela vai para o chão. Eu falo assim, eu não sei de nada e eu preciso aprender, tá? E eu aprendo. E na hora que eu aprendo aquele estado de não saber, ele se torna um investigar, buscar saber, e esse buscar saber abre porta para um saber. Esse saber é transmitido até que ele seja substituído por um estado de não saber, investigar saber e um saber maior. Tá? Então hoje eu tô falando uma coisa que é o que eu sei hoje. Sim. Se a gente gravar um podcast daqui 1 mês, daqui 2 meses, vai ser completamente diferente. Pode ser que eu fale coisas que são até paradoxais com o que eu tô falando hoje. Porque eu encontrei um estado de saber superior ao saber que eu sei hoje. Sim. Tá? Então, dentro dessa compreensão lógica da teologia, da busca pela verdade, eu sempre quis me expressar, né? Eu comecei como artista lá atrás, então buscava me expressar, mas a minha expressão, ela era muito daquilo que eu tinha reprimido dentro de mim. Então saía uma expressão, de certa forma, revolucionária, radical, às vezes até mesmo tóxica, né? E, graças a Deus, protegido por Deus, não deu certo a minha vida artística. E eu falo assim, opa, tudo isso que tá dentro de mim eu preciso buscar, resolver antes de querer passar a mensagem, expressar aquilo que eu quero expressar para as pessoas. Afinal, eu não quero que as pessoas se destruam como eu estava me destruindo. Eu quero que as pessoas fiquem bem como eu quero ficar bem, né? E eu comecei a buscar o autoconhecimento. A partir disso, eu comecei a ensinar sobre autoconhecimento, espiritualidade profunda. E a minha paixão, o meu maior entusiasmo é falar sobre espiritualidade. E eu comecei a falar sobre espiritualidade. Só que chegou uma hora que Deus falou assim, você não pode falar só sobre espiritualidade. Existe uma dor social muito intensa, a qual você já passou dentro dos seus relacionamentos, você já passou dentro dos seus estados de masculinidade. Eu passei por todos os níveis de masculinidade que eu ensino no meu método. Caramba. Todos, do 1 ao 5. Eu já fui o nível 1, o macho tóxico, predador, já fui o homem frouxo,
depois eu já fui um homem furioso, depois eu já fui um homem que dominou a fúria, depois eu entrei no estado de patriarca, tá? Então, esses 5 estágios eu só ensino porque eu sei o que é esses 5 estágios. Eu nunca ensino o que eu não sei, tá? Se eu vou ensinar o que eu não sei, eu coloco o nome de um autor. Eu falo, por exemplo, o Dr. Hawkins falava tal coisa, Sim. Jesus Cristo dizia tal coisa, Jung falava tal coisa. Né? Às vezes eu sei o que eles falaram e eu também cito eles para trazer uma certa autoridade. Mas às vezes eu não sei o que eles... Eu não experienciei o que eles falaram e é um guia para mim no futuro alcançar e eu cito o nome daquele autor para que seja um guia também para as outras pessoas. Então, a partir disso, Nath, eu fui vocacionado a falar sobre relacionamentos e masculinidade. Eu não queria falar sobre esse assunto. Sério. Eu tive que atender à vontade divina, sim. Entende? O que é vocação do latim? Significa chamado da natureza. Vocatio, né? Chamado da natureza. Então, eu fui construindo uma vocação experiencial sobre relacionamentos e masculinidade de forma unificada com espiritualidade e fui trazendo elementos da psicanálise, da neurociência, da filosofia e fui da sociologia, porque eu estudo muito sociologia também, e fui fazendo uma integração desses assuntos na minha vida e naturalmente Deus foi me guiando e eu tentei evitar esse caminho. Quando eu tentei evitar esse caminho, Nath, tudo na minha vida começou a dar errado. Eu comecei a entrar numa crise profunda e eu falava assim, Deus, me mostra o caminho. E Deus me mostrando e eu negava. Eu falava, não vou falar de relacionamentos e masculinidade, não quero. E eu negava. E aí chegou no momento onde ficou insustentável. E aí meus sócios me falando, minha esposa me falando, meus alunos me pedindo e eu negando. E eu falo assim, eu não tenho como resistir a isso. É o meu dever falar sobre isso. Não é mais um direito meu, é o meu dever. E é isso que muitas vezes hoje a gente vê na sociedade, a problemática atual da sociedade, as pessoas buscando muito direitos e ninguém está falando de deveres. Eu tenho direito de tal coisa, eu tenho direito de expressão, eu tenho direito de escolher o meu pronome, eu tenho direito de, sei lá, qualquer coisa, tá? Só que ninguém está falando, e quais são os seus deveres? Verdade. Ninguém fala sobre deveres. Eu falo dos meus direitos muito depois de eu ter cumprido dezenas ou centenas de deveres. Por quê? Porque o dever sempre vem antes do direito. A ordem vem antes do progresso. Está sendo invertido, Está sendo invertido. O conservadorismo vem antes do progressismo. Na hora que eu tento colocar a inversão de ordem, eu caio em caos. Tá? Porque ordem e progresso. O progresso tem que acontecer, mas ele tem que seguir uma ordem. O progressismo tem que acontecer, mas ele tem que se embasar naquilo que está sendo conservado, que já funcionou, que é histórico há milênios. Existem verdades que são universais, né? Existem verdades que são atemporais. Não é uma coisa do tipo assim, isso é antiquado. Tem coisa que é antiquada na forma, né? E a gente muda. Mas tem princípios que eles são atemporais e universais. Por exemplo, bondade, generosidade. Você não pode falar assim, a generosidade está fora de moda. Nunca vai estar. Amor, amor tá fora de moda. Nunca vai estar. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, nossa, você é tão boazinha. Os outros, às vezes, até tão boazinha que... Mas é da minha pessoa, entende? É da sua pessoa. E você é uma mulher, você é feminina, você tem o direito de ser boazinha. Às vezes eu falo assim, meu Deus, por que eu sou tão boba assim, tão boa assim? Mas olha que interessante, isso vai começar a mudar, Natiele. Na hora que você dominar o seu estado de feminilidade e de sensibilidade, você vai ter que começar a dominar a sua fúria interior. Olha que eu tenho muita fúria dentro de mim. Essa fúria você tá reprimindo e resguardando porque você é feminina e tá correto. Enquanto você não aflora totalmente sua sensibilidade, se você colocar a fúria pra fora, você queima todo o seu jardim, entendeu? Nossa, Então antes você precisa fazer o seu jardim aflorar. Na hora que você alcançou praticamente o ápice da feminilidade, você só vai conseguir continuar sendo feminina na hora que você deixar sua fúria sair e você dominar ela. O caminho do homem é inverso, ele precisa dominar a fúria, o fogo interno dele, ele precisa fazer com que aquele incêndio que ele coloca em tudo que ele toca vire um fogaréu de São João, que aquece, que protege, que nutre, que traz calor, né? E na hora que ele domina isso,
ele vai precisar começar a dominar a sensibilidade feminina. Isso é o estado do patriarca e da matriarca. A matriarca deixa florescer e aflorar toda a feminilidade dela, e aí depois ela começa a dominar a fúria interior que ela tá segurando, ela tá resguardando. E acho tá? que muitas mulheres acho que sentem o mesmo que eu sinto. Sentem. Às vezes eu sinto assim, não tem nem como explicar. Eu falo assim, meu Deus, será que isso é realmente de mim? Por que Sim. que essa fúria? Por que que daí igual que a gente falou, né? Daí a mulher ela chora. Eu sou Aham. assim. Sim, Eu choro. sim. Se É eu não ótimo. consigo resolver isso, eu choro. Eu falo, meu Deus, eu tô ficando chorona. Eu não era assim, eu era forte, porque eu nunca falava. Ficava lá, a gente cria uma máscara, né? Eu tenho que ser Sim, forte, sim. porque muitas mulheres ouviram isso, acho que na infância, em algum momento da sua vida, que tem que ser forte, que não pode depender, né? Que é uma Do coisa que a gente homem. tava falando, nunca depende de homem. Daí é o que a gente falou, a gente tem que desconstruir. Sim. Tudo que a gente viveu, que é uma desconstrução, não é nem. Tem que demolir Sim. e começar a construir tudo novamente. Que não é uma coisa que a gente falou assim, nossa, do dia pra noite, né? É, exatamente. Por que que o choro é bom? Quando ele está atrelado a tirar os sentimentos de dentro, deixar eles saírem e você buscar resolver e superar o assunto. Porque é uma forma de catarse, de você deixar essa fúria que você tá pra esganar alguém. Sim. Igual nos Simpsons, o Homer pega o Bart e esgana. É. Passa isso na nossa cabeça, eu Passa, sei. Principalmente das mulheres, porque minha esposa fala. Às vezes minha esposa me olha, eu já consigo ver ela se imaginando me estrangulando, entendeu? Aí eu falo assim, ok, Então deixa eu não é baixar a errado a bola gente aqui. pensar isso. Pensa, é autônomo. Não é questão de errado ou Sim. não. É uma questão de autonomia. O pensamento vem, ponto. Agora, o que você faz com o seu Sim. pensamento é o que importa. Tá? Então o pensamento é autônomo. Às vezes a gente se culpa por aquilo que a gente está pensando. Esse é um dos maiores erros do ser humano. Por quê? Porque o pensar é autônomo. Você não tem controle sobre o que você pensa. A não ser que você invoque o seu pensamento. Por exemplo, preciso fazer um planejamento estratégico. Deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer. Esse pensamento invocado é controlável. Sim. O pensamento autônomo de dia a dia, ele é invasivo. Ele simplesmente entra na sua mente e se você acredita que você é ele, é onde você erra, onde você comete toxicidades, é onde você vai depois se arrepender. Ou pior ainda, você vai ficar dando desculpas e justificativas para tentar amenizar aquela problemática, aquele erro que você cometeu no passado, entendeu? Sim. E não assumir o erro porque você se identificou com o pensamento. Na hora que você se identifica com o pensamento e você atende o pensamento destrutivo, você se torna uma pessoa tóxica e destrutiva. Seja você homem, seja você mulher. Tá? Agora, a hora que o pensamento vem, né, e vem toda aquela emoção, como um vulcão em erupção, e você fala assim, eu não vou esganar tal pessoa, eu não vou xingar ela, eu não vou bater de frente com ela, e você sai, você chora, e você deixa aquilo lá sair de dentro, e aí você até faz aquele... Calma. Resetei o sistema, né? É o reset ali que a gente do fala, videogame. só precisa chorar 5 minutinhos. Exatamente. É uma inteligência feminina que vocês possuem, intuitiva, catártica, para você deixar a emoção sair e naturalmente lidar com a situação de forma menos emocional. Tá? O homem, como ele tem uma tendência a levar tudo para racionalidade, Zero a sentimento. racionalidade não é nem que é zero sentimento, o sentimento ele tá escondido. Sim. Então a racionalidade dele fica emocional. Ele acha que isso é racionalidade, mas sabe o que é isso? Soberba, presunção, orgulho, que é essa mistura de racionalidade com emoção. E o homem às vezes vira e fala assim, eu sou mais razão do que emoção. Isso é orgulho, óbvio. Olha o jeito que ele falou, né? A razão, ela é a abstração da emoção e não a mistura da emoção com a razão. Razão é você saber a emoção que está dentro de você, você ter total consciência dela, você entender que ela é uma influenciadora na sua tomada de decisão, e aí você escolhe, por consciência, abstrair aquela emoção e falar assim, ok, eu sei que eu estou sentindo medo, mas o que é melhor para eu fazer agora, para mim e para o contexto ao meu redor? Isso é razão. Tá? Isso pode ser até um estado de amor,
que é o estado de amor? Ele está acima da razão. É quando um homem ou uma mulher, né? Como eu estou dando o exemplo do homem, eu vou usar o exemplo masculino. O homem, ele tem toda aquela emoção, ele racionaliza e ele fala, puxa, se eu fizer isso, realmente vai ser melhor para mim, mas ele leva em consideração o contexto. E ele sabe que mesmo sendo melhor para ele, para o contexto não é. Então ele abre mão do que é melhor para ele para o contexto. Isso se chama amor, isso se chama um estado patriarcal. É gentileza masculina. Tá? O patriarca, ele se torna um patriarca quando ele abre mão do seu individualismo pelo todo. E o todo inclui ele também. Mas às vezes ele tem que diminuir os graus de ganhos dele, de estímulos de prazer ou de ganhos de curtíssimo prazo, para ele entregar o melhor para um contexto todo, que pode ser, por exemplo, uma família. Ele deixa de beber por amor à esposa e ao filho, porque ele viu que ele chegou bêbado em casa e o filho dele ficou assustado com aquela situação e ele fala assim, eu nunca mais vou beber na minha vida por amor ao meu filho. E ele nunca tinha conseguido vencer esse vício porque ele era alcoólatra. Sim. Só que por amor ao filho ele vence. Tá? Isso é um estado patriarcal. Não significa que aquele homem que está fazendo um movimento único vai ser um patriarca, mas é um movimento patriarcal. Se ele continua abrindo o individualismo dele pela instituição família, ele se torna um patriarca como um todo. Uma totalidade de um patriarca que é um homem amoroso. Só que não é um amoroso bonzinho. É um amoroso que é gentil quando ele quer, mas perigoso quando precisa. Porque ele precisa proteger a família dele, ele precisa proteger as instituições às quais ele faz parte. Seja através da força e do vigor físico, seja através das condições financeiras que ele tem, seja através do nível de liderança e de argumentação que ele tem, ou seja através do estado espiritual e o cavaleiro de Deus que ele se tornou e ele protege aquele ambiente, aquele local que ele está. Dentro do estado físico, emocional, mental e espiritual, ele se torna um protetor. Ele se torna perigoso para os adversários que são corrompidos. Mas ele é gentil quando ele vê que não precisa ser perigoso. Ai, legal. Vitor, olha, a gente tem muita coisa para conversar. Eu vou chamar um rápido intervalinho legal. Aqui e já já a gente volta. Maravilha. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo!
Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da Nath de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer aí a todos os patrocinadores do NatCast e vamos voltar aqui para os nossos assuntos que eu tenho, olha gente, várias perguntas para fazer ainda pro Vitor. Eu vou falar menos dessa garanto vez. que vocês aí também estão se perguntando. Vitor, a gente falou um pouquinho sobre o homem e a mulher, certo? Sim. O que é realmente a masculinidade? Por quê? O meu ponto de vista é, a masculinidade é uma pessoa que é bravo, é ogro, porque às vezes é aquilo que a gente viveu em questão de infância, da visão do masculino. Sim, sim. O que é realmente a masculinidade? Ó, masculinidade eu posso falar como um sinônimo de coragem, disciplina e honra, tá? Sim. Então uma coisa que eu busco desconstruir, que é uma falácia, é masculinidade tóxica. Não existe masculinidade tóxica. O que existem são seres humanos tóxicos. Tá? Sim. Masculinidade tóxica não tem como existir porque é antônimo. A toxicidade vem da ausência da masculinidade. Quando o homem não está masculino, ele se torna tóxico. Assim como a mulher, quando ela não está feminina, ela se torna tóxica. Porque o inconsciente masculino é feminino, só que são as sombras do feminino. E o inconsciente feminino é masculino, só que são as sombras do masculino. Então, na hora que a mulher está tóxica, ela está deixando de ser feminina. Na hora que o homem está tóxico, ele está deixando de ser masculino. Então, a masculinidade e a feminilidade são a luz da consciência que ilumina o inconsciente e as sombras inconscientes que invertem as polaridades. Que daí inverte o feminino do masculino, né? Exato. Que é quando a gente fala, por exemplo, essa mulher tá com a polaridade invertida, ela tá masculina. Esse homem tá feminino. E isso sim, quando existe a inversão da polaridade, existe a toxicidade, tá? Quando a masculinidade está presente, esse homem, ele está mais produtivo do que improdutivo. Ele tá mais pró-vida do que anti-vida. Pode ter sombras ainda que tiram ele da masculinidade dele, eventualmente, tá? E ele cai numa toxicidade pontual. Mas na hora que ele já está trabalhando a masculinidade dele, ele já está trabalhando a luz da consciência dele, tá? E não mais as sombras do inconsciente. Então pode haver estados onde no terceiro estágio da masculinidade, que eu chamo, ou terceiro estágio da fúria, existe um pouco dessa mistura, né? O cara ele já é masculino, sim. E às vezes você vê ali uma coragem presente nele, só que às vezes ele faz uma besteira, ele faz um capricho de tipo trair a namorada dele. Ele fala mal da mulher, da mulher em geral, né? Meio de uma forma... fala mal da mulher como um todo, né? De maneira pejorativa, sim. Sobre o feminino. E você fala assim, pô, esse cara às vezes ele é masculino, às vezes ele fala coisas legais e de repente ele fala umas asneiras. Por que tá acontecendo isso? Noção, né? Umas coisas sem noção, sem nexo. Porque a masculinidade dele é reprimida e vem o inconsciente dele, que são as sombras femininas, que vão justamente brigar com as próprias mulheres. A ânima, como Jung chamava, que é esse inconsciente feminino dentro de todo homem, são as sombras femininas, é o canto da sereia que seduz o homem e ela é ciumenta. Então, muitas vezes, o homem ele tá lá casado ou com uma namorada e ele cai numa tentação de trair a namorada ou a esposa porque a ânima
que é ciumenta e quer possuir aquele homem, faz um canto da sereia para ele se envolver com outra. Porque ele sabe que se ele se envolver com outra, ela toma ele. Entende? Sim. E isso também acontece com as mulheres. As mulheres têm o ânimos, que é a alma, o inconsciente feminino. A alma inconsciente no mesmo significado, tá? Em sinônimo. Sim. É o inconsciente feminino. O ânimos também toma a mulher, mas o ânimos não toma a mulher por esses caprichos masculinos de cair em vícios, de traição, de mentir. O ânimos toma a mulher com um julgamentalismo, que é como se fosse um conjunto de verdades absolutas universais. E fica impossível você conversar com uma mulher tomada pelo ânimos. Caramba. Ela se torna a verdade absoluta. Ela não se abre pra nada. Eu não sei se você já viu mulher que chega com uma opinião e a opinião dela é tão intensa que, tipo, os homens, eles desistem. Eles falam assim, tá bom, beleza, fica aí com a sua opinião. Sim. Porque não tem como discutir com uma mulher tomada pelo ânimos. Porque o ânimos é como se fosse um exército de espartanos com cabresto na cabeça, com certeza de que eles têm que matar o adversário. Isso é o que toma a mulher quando a mulher fica inconsciente, quando ela se torna masculina. Ela fica com um exército de espartanos inconscientes, com certezas absolutas, indo numa direção em sentido de ataque. Isso é o que acontece muitas vezes dentro de relacionamentos, onde a mulher ela começa a provocar o homem e criticar o homem, e provocar e criticar e falar mal e falar que ele não faz tal coisa, e ela vai provocando, até que esse homem não aguenta mais, ele estoura e às vezes ele vai cometer uma violência verbal ou física com aquela mulher. Não que isso é certo, não estou dizendo que é uma justificativa, mas é um estado de gatilho. Então o ânimos foi provocando, de repente a ânima veio, explode e eles entram num conflito verbal ou físico e aí existe uma violência, né? Então isso acontece quando duas pessoas estão inconscientes. Ou quando uma está inconsciente e puxa a outra para o inconsciente. Isso também pode acontecer. Então relacionamento sempre é chave e fechadura, tá? Uma pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, ela está sendo tóxica com ela mesma. Então ela precisa de uma outra pessoa tóxica na frente dela para ela perceber em algum momento onde ela ouvir a voz de Deus que está chamando ela para sair daquele estado autodestrutivo, que ela não tem que ficar sendo tóxica com ela e logo ela não precisa ficar naquele relacionamento tóxico. Então, na hora que, por exemplo, uma mulher está se submetendo, né? Está subservindo um homem que é um homem tóxico, que é um homem que não serve a Deus, e ela está naquele estado, antes de tudo, quem está se automutilando é aquela mulher, certo? Ela está sendo tóxica com ela. E, naturalmente, por ela estar sendo tóxica com ela está dentro de um relacionamento tóxico. E ela não consegue enxergar que ela está dentro de um relacionamento tóxico. Isso. Geralmente a gente não consegue, tanto a mulher como o homem, né, ambos que passam aí por relacionamento tóxico, por que a gente não consegue, as pessoas não conseguem enxergar que tá sendo ruim? Todo mundo em volta percebe E a pessoa não consegue. Porque ela tá num estado de toxicidade interna. Então ela precisa de alguém para projetar aquela toxicidade. E ela vai atrair justamente uma pessoa perfeita para ela conseguir projetar toda a toxicidade dela na outra pessoa. E ela fica presa a essa pessoa, não porque a pessoa é encantadora, envolvente ou manipuladora. Pode até ser. Mas ela fica presa porque o estado de toxicidade que ela está tendo dentro dela é tão profundo e dói tanto que se ela não projetar para fora dela, ela se implode, ela se mata. E aí ela precisa de um terceiro, de uma outra pessoa, para ela projetar isso para fora, para ela continuar vivendo. É tipo um mecanismo de sobrevivência psíquico que o Freud explicou e o Jung explicou, que é o mecanismo da projeção. Sim. Tá? O outro é um espelho, né? O outro é um espelho. Então, essa mulher ou esse homem, porque existem homens também, que eu vejo muitos homens, às vezes, na mão de mulheres que traem, que são controladoras, Sim. que criticam, que provocam, colocam o cara lá embaixo e o cara fica lá como um capacho correndo atrás daquela mulher. A questão não é a mulher.
na vida dele. A questão é ele. Ele está se submetendo àquilo. Né? Ele não está sendo masculino o suficiente para assumir a autorresponsabilidade e falar assim, eu não vou ficar com ninguém por carência ou porque eu recebo ou eu mereço migalhas. Eu vou ficar com alguém que merece estar ao meu lado. E aí ele cria coragem para sair do relacionamento, e aí ele começa a trabalhar a disciplina dele para ele se tornar cada vez mais masculino, até que ele alcance um estágio de honra, ele se torne um patriarca. Para a mulher, ela tem que aceitar que ela é sensível e que um homem na vida dela não é a luz da vida dela. É que Deus é essa luz na vida dela. Então ela tem que trocar a admiração, a idolatria que ela tem por aquele homem, que cega ela e todo mundo percebe que ela está num relacionamento tóxico e ela não percebe, ela tem que trocar essa idolatria daquele homem para uma idolatria para algo maior, tá? E quando eu falo Deus, às vezes a mulher ela não vai direcionar direto para Deus, mas ela vai direcionar para algo maior do que ela, que pode ser, por exemplo, ela cuidar de si mesma, Sim. porque ela não está se cuidando. Tá? Então ela começa a cuidar de si mesma, ela começa a ser mais feminina, ela começa a ser mais sensível. Então a sensibilidade feminina é algo maior do que o indivíduo mulher. Se a mulher ela está num relacionamento tóxico, ela não está cuidando da sensibilidade, ela não está se abrindo para ser uma mulher sensível, que se cuida, que tem rotinas de autocuidado, rotinas sagradas, o que vai acontecer é que essa mulher ela vai ficar submissa não no sentido bíblico, né, de estar a serviço de, né? Ela vai estar submissa a um homem que não está servindo a Deus, está servindo o seu próprio ego. E aí ela vai ficar presa a ele. Na hora que ela tira ele de primeiro plano e ela se coloca antes do homem e coloca Deus em primeiro lugar, na hora ela percebe, eu não tenho que ficar com esse cara. Sim. É na hora, é tipo isso. Dezenas de pessoas falaram, a mãe dela falou, todo mundo que amava ela falou, um monte de sementinha de amor sendo plantada. De repente a dor dela é máxima. Porque ela repetiu o padrão já por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? Na hora que chega no máximo da dor e aquele monte de semente de amor plantada, no estalar de dedos ela fala assim, eu não vou mais ficar nesse relacionamento. E aí, de repente, ela acaba o relacionamento e parece ser do nada, mas não foi do nada. Tem todo um histórico. Ela resolveu deixar de ser tóxica com ela mesma. Ela resolveu deixar de se punir. Porque você estar dentro de um relacionamento tóxico é um processo de autopunição. Você está se punindo. Ou porque você acredita que você é uma pecadora, ou porque você acredita que você não merece algo melhor, ou porque você acredita que você não é suficiente para ter alguém melhor na sua vida, ou porque você se sente culpada por alguma coisa que você fez no seu passado, ou porque você aprendeu esse padrão com a sua mãe, com alguém da sua família e assim por diante. Tem um estado de prendimento, de culpa dentro daquele ser que prende ele dentro do relacionamento tóxico e ele se mantém lá porque é um processo de autopunição. Caramba. Fez sentido isso? Fez sentido, total. É Não meio tinha difícil parado de entender esse mecanismo, mas é um mecanismo psíquico de autopunição e ao mesmo tempo sobrevivência, porque eu tenho alguém para projetar. Caramba. E eu não me autodestruo, entendeu? Nossa. É Nossa, difícil, tem que estudar muito Freud e Jung para entender isso. Ô Vitor, e por que assim, muitas mulheres têm a dificuldade de ser feminina, de ser ali sensível, de falar assim, mas eu não vou chorar porque se eu expressar meus sentimentos, os outros vão falar que eu sou fraca. Sim. Eu já ouvi várias vezes isso, às vezes... Hoje eu já não ligo tanto, antes isso me afetava muito. Mas às vezes se eu tô chorando, tô nem aí. Se alguém tá vendo, se tá falando que eu sou fraca, se eu não sou. Mas eu vejo que muitas mulheres, às vezes, colocam como se diz, a armadura de Mulher Maravilha, de guerreira. Sim. E não chora, não descansa. Eu vejo muitas mulheres cansadas, tipo assim, cansadas, exaustas, de não poder expressar essa vulnerabilidade. Por que essa dificuldade? Por causa da questão do julgamento, da crítica? Essa questão, ela vem de 2 fatores principais. O primeiro deles é confundir sensibilidade com fraqueza, tá? Não é. Sensibilidade para o feminino é poder.
É o poder de, por exemplo, um homem que tá do lado dela e tomou uma fechada e o cara começa a correr atrás do outro no trânsito e ela encosta no ombro do esposo dela e fala assim, calma amor, tá tudo bem. E essa fúria que tava incontrolada e o cara ia lá que nem Velozes e Furiosos atrás do cara pra tirar o racha e fechar ele de novo e o cara faz assim, ó. Tá bom. Olha o poder disso. Ela não teve que dar uma bronca, ela não teve que fazer nada, ela só tocou nele e falou, calma amor, tá tudo bem. Esse é o poder da feminilidade, da sensibilidade, entendeu? Então, a primeira coisa é a mulher confundir sensibilidade, que é a natureza e o poder feminino, com fraqueza, tá? A fraqueza na mulher é a ausência de sensibilidade, que é a insensibilidade ou a hipersensibilidade. São os excessos. A insensibilidade vai fazer com que a mulher se torne masculina, né? Vai querer competir com os homens, ela fica insensível. Por quê? Porque ela tá furiosa. E fúria é um atributo masculino, que é o atributo que faz o homem buscar força, ambição, liderança, virtudes, ele ser esse cavaleiro de Deus que eu falei, né? A mulher, ela tem a sensibilidade, o poder dela tá nessa energia yin, o homem tá na energia yang. Lá na frente, eles vão alcançar a energia um do outro, mas primeiro ela precisa estar muito consciente da energia principal dela, que é a energia yin, a energia da sensibilidade. Então tem essa questão e tem outro fator. Por a gente ter tido um período nos últimos 100 anos de mulheres que se insensibilizaram, isso se tornou um ditame social de que a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que ser independente, sim, a mulher não pode depender de homem, a mulher não pode ser fraca, a mulher não pode ser mais o sexo frágil. E aí o que essas ideologias revolucionárias fizeram? Elas fizeram as mulheres tentarem se tornar masculinas. Então, ao invés... É o que mais a gente vê hoje em dia, exatamente. Né? Ao invés de falar assim, não, o homem quando trai é negativo, certo? É negativo, é óbvio que é negativo. Então, vamos educar os homens a não traírem. Não, vamos falar para as mulheres traírem também. Já que os homens podem, mulher também pode. Ah, já que os homens eles fazem sexo com qualquer uma, a mulher pode fazer sexo com qualquer uma. Elas pegaram o pior do homem e trouxeram para elas. E perderam a sensibilidade delas, entendeu? Então hoje está sendo um processo de retomada da sensibilidade feminina, onde o homem também está aprendendo a não ser mais promíscuo, não trair mais. O que eu ensino é justamente isso. Eu não falo assim, mulheres só façam sexo depois do namoro, homens façam sexo à vontade. Eu não ensino isso. Eu falo, mulheres façam sexo só depois do namoro, homens façam sexo só depois do namoro. Que perdeu muito isso. Antigamente era, né? Era uma tem cultura, um compromisso, né? Tem um compromisso antes. Porque o sexo é algo sagrado, é positivo, é agradável, é bom para o casal, mas existe uma sacralidade, uma envolvência de energias ali, um envolvimento de energias ali, que se o homem ele gasta demais, por exemplo, transando com um monte de mulher, ele perde a fúria dele e ele não desenvolve atributos de coragem, de disciplina e de honra, que é o que vai trazer para ele a admiração de fato. Sim. Porque o homem ele está sempre buscando admiração. Então, qual que é o elemento que o homem acredita que traz mais admiração para ele? Colecionar mulheres. É. O leão, ele não tem várias leoas? Sim. O leão não é admirável, aquela juba, o rei da selva. Então, o animal dentro dele fala assim, se eu fizer sexo, todo mundo vai achar que eu sou o cara fodão. Entendeu? O garanhão, eu sou o cara, eu sou o garanhão, eu sou o leão da selva. Quando ele é adolescente, é verdade, ele se torna um cara popular. Só que quando ele começa a crescer, os amigos dele, formando família, tendo filho, trabalhando, crescendo na carreira, e ele fala assim, cara, eu tô pegando um monte de mulher. E os amigos dele viram e falam assim, ó, molecão ainda, ó, parece que tem 16 anos de idade. Ele começa a virar uma piada. Então, existe uma ilusão, que é a ilusão do harém, a ilusão de ter várias mulheres que o masculino tem que enfrentar.
Porque a admiração não vem por ter várias mulheres ou por quantas ele consegue levar na cama ou quantas ele consegue pegar na balada. A admiração masculina vem pelas conquistas. É aquilo que ele abre mão dos prazeres de curto prazo e conquista no longo prazo. Isso é chamado de reputação no mercado de trabalho. O que é reputação? É o quanto de resultado você já alcançou e o quão confiável você é. O nível de confiabilidade que você tem é o seu nível de honra, que é você cumprir com a sua palavra, você ser impecável com a sua palavra, você não pecar com a sua palavra. E pecado do latim vem de erro, errar o alvo. Então é você não errar o alvo, você falar, eu vou fazer isso e você cumprir. Você dá um prazo e você cumpre o prazo. Você fala um horário e você está lá no horário. Isso é honra, isso faz a sua reputação aumentar para o homem, né? Sim. E não colecionar mulheres. Na hora que o homem cai em si e ele vê que a coleção de mulheres para ele, na verdade, está fazendo com que ele vire uma piada, é a hora que ele sente uma dor tão aguda que ele começa a ter uma mudança radical na vida dele. Ou ele cai em depressão e aí ele aceita, ele se conforma com aquele estado e ele vira realmente um fracasso. Né? Então ele tem dois caminhos aí. Ou ele assume o fracasso de vez e ele continua naquele estado, ou ele tem uma mudança radical e drástica e ele pode até se tornar um patriarca. Né? Ele pode até entrar e chegar num estado patriarcal. Tem vários famosos que não sabiam dominar sua fúria no início da vida masculina deles, mesmo porque as informações faltavam muito, e no final da vida se tornaram verdadeiros patriarcas. Um deles é o Jung. O Jung traiu a esposa com uma paciente lá atrás. Aí as minhas alunas viram e falam assim, como que o Jung era um patriarca se ele traía a esposa? Ele traiu a esposa quando ele não era um patriarca. E a esposa, por ser uma matriarca, estar ao lado dele, por ser sensível e valorizar o matrimônio acima de tudo e ter fé em Deus, transformou a vida do Jung e ele se tornou quem ele é, famoso da forma que ele é, com o nível de profundidade que ele tem, que transcendeu o próprio professor dele, que era o Freud. Quem fez o Jung ser quem é foi a Emma Jung. O Jung é o que é graças a Emma Jung. Só que a mulher não tem a vaidade de querer aparecer. Ela não se importa, a mulher feminina, ela não se importa que o homem apareça ali, ele traga os conceitos, ele seja o professor e ela esteja nos bastidores, no backstage. Porque ela sabe que, na verdade, a imagem do homem dela nada mais é do que uma representação de Deus. E se Deus é o poder máximo e não aparece, por que ela vai querer aparecer? Entendeu? Top. Se Deus é o poder máximo, todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe como é Deus. O que é Deus? Como que funciona Deus? Deus é praticamente anônimo. Ele não aparece nunca de maneira visual, de maneira auditiva. A gente ou crê ou sabe que ele existe por uma experiência subjetiva, tá? Mas ele não aparece. Se Deus não aparece, por que a mulher vai querer aparecer? Se ela é sagrada. Entende? Então ela também fica no anonimato, ela também fica nos bastidores e às vezes, quando o marido complica algumas coisas, a mulher vai lá e simplifica. A Emma Jung escreveu um livro que é uma síntese da obra do Jung que eu indico para todas as minhas alunas. Por quê? Porque ela simplificou a linguagem do Jung, deixou de uma maneira até que um pouco até mais feminina para o feminino entender, mas o masculino também entende, que chama Ânimos e Ânima. E ela simplificou a obra do Jung. Mas quase ninguém conhece esse livro. Ninguém quer ler mais, né? Ninguém quer ler mais. Tem um nível de clareza tão grande nesse livro, que ele sintetiza muito do que a gente está conversando aqui, traz tanta autocura, que só pessoas que realmente querem se curar que vão ler esse livro, entendeu? Então lá tem segredos, não porque eles não são revelados, tem segredos porque ninguém quer que eles sejam revelados. Ninguém quer saber sobre eles, a não ser as pessoas que realmente estão buscando um processo de autoconhecimento e crescimento e transformação. Sim.
Nossa, Vitor, a gente... olha só, a gente tem muito papo, a gente vai ter que fazer um round 2, um podcast 2. Fazer um round 2. Vitor, a gente precisa, né, encerrar aqui o Natcast. Eu quero te agradecer por você, né, ter vindo aqui, passar um pouco do seu conhecimento. Gratidão, hoje, se você puder falar alguma mensagem aí pro pessoal de casa, para os homens e para as mulheres, qual seria a chave que você poderia falar? A chave é principalmente para os homens buscarem ser masculinos, não sentirem vergonha de serem masculinos. Lembrando que a masculinidade ela nunca é tóxica. Se a toxicidade está aparecendo, é porque isso é ausência de masculinidade. Não é coragem, é covardia. Não é disciplina, é indisciplina. Não é honra, é desonra, né? Então os homens se tornarem mais masculinos, terem coragem de serem mais masculinos, não se inibirem diante da pressão social que está buscando emascular os homens, né? Resistirem a isso, manterem a sua essência e a sua fúria acesa e cada vez mais dominada. E para as mulheres, principalmente, assumirem a sua sensibilidade, não confundirem isso com fraqueza. Entenderem que sensibilidade é o poder oculto por trás de tudo que acontece. Tudo que acontece é permitido pelo poder da feminilidade, pelo poder do yin. O yang é movimento no taoísmo. O yin é o que está por trás do movimento, é o espaço por trás do movimento. O movimento só pode acontecer porque existe espaço. Sem o espaço, não existe o movimento. Então existe um poder no yin, existe um poder na sensibilidade, existe um poder na feminilidade. E a mulher precisa se conectar e entender qual é esse poder praticamente anônimo para que ela consiga se tornar uma matriarca e ela sinta a paz, a serenidade, a segurança que ela tanto busca e procura. Então essa é a minha mensagem aí para os homens e para as mulheres que estão assistindo a gente. Ô, Vitor, deixa aí suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra, para saber mais do conteúdo. Gente, olha, sigam ele, ótimos conteúdos, a gente aprende todos os dias, né? Sim, todos os dias estou aprendendo e ensinando alguma coisa nova. Minha rede social principal é o Instagram, Vitor Esprega, Vitor sem o C, né? V-I-T-O-R, Esprega é E-S-P-R-E-G-A. E meu YouTube também é Vitor Esprega, tem algumas aulas lá que eu deixo disponíveis, não está muito bem trabalhado, o Instagram é minha rede principal e é onde você consegue me encontrar e falar comigo. Vitor, gratidão novamente. E para você aí de casa, a gente te espera no próximo Natcast. E curtam, compartilhem, comenta aí o que vocês acharam do conteúdo. Gratidão, Nath, foi uma honra estar aqui com você e muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui.